Olá, a notícia está de volta com o deputado federal Sérgio Guerra, presidente nacional do PSDB. Então, a gente estava falando, uma hora eu chamo o senhor de deputado, de senador, mas enfim, com respeito ao senhor aí, aos cargos que o senhor ocupou. O Fernando Henrique, ele foi o presidente da República por 2 mandatos, 1995 até o final de 2002. Foi o grande líder político do PSDB, é ainda o grande líder político do PSDB. Mas de 2002 a 2012, o Serra foi o principal político. Ele disputou 4 eleições majoritárias, 2 vezes a presidência e perdeu, 1 vez o governo do estado e ganhou, 1 vez a prefeitura e ganhou. E agora disputou disputou 5 eleições, disputou a prefeitura e perdeu. Nesse período, senador, o PSDB se inclinou nas campanhas por ideias mais conservadoras. A gente viu, por exemplo, na campanha de 2010, aquela temática da legalização do aborto sendo abordada. Na última, em São Paulo, restrições em relação ao kit gay. Eu conversei com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a respeito disso aqui nesse programa. Ele disse discordar dessa linha. Ele acha que o PSDB tem uma origem de centro-esquerda e que o PSDB não deveria abraçar esse tipo de bandeira. Qual que é a sua opinião, olhando, o senhor que foi presidente do partido na última eleição, em relação a ter adotado essa estratégia? Foi um erro? Foi sim. O Serra tem várias marcas. Uma delas ele tem muita força nas campanhas. Ele é um candidato forte a tudo que disputa. Uma segunda é uma imensa capacidade, uma muito grande e forte capacidade de gestão, desenvolvida. É um cara que tem ideias, que assume o poder e faz acontecer, tem comando, tem liderança. É um político notável. As campanhas dele, na minha opinião, essa última campanha dele, de uma maneira especial, da qual eu fiz parte, até ajudei a coordenar, eu sou parte do problema também. Enfim, a campanha dele, ela não fez justiça à vida e à própria política do Serra. Contraditório com a própria biografia, né? Contraditório com a própria biografia dele. Começou como líder estudantil. Com o conteúdo mais forte dele. Então, acho que houve uma certa dificuldade no nosso campo, nós cometemos alguns erros e esses foram erros que não devemos, por muitas razões, cometer de novo. O senhor acha que essa estratégia explica essa rejeição alta dele na casa dos 50%? Ou o senhor acha que tem mais a ver com ter deixado a Prefeitura de São Paulo em 2006 para disputar o governo? Ou um certo cansaço, porque ele participou de 5 eleições majoritárias? Acho que a sociedade, na última campanha, a população na última campanha, nas campanhas de prefeito, deu muita importância à renovação. A preferir o novo, o mais novo. Segundo, há um certo cansaço aqui em São Paulo. Muitos anos de poder e muito bem sucedidos. Mas de o PSDB está no poder aqui desde 1995. Ganhou a eleição em 94 para o governo do Estado. Serão 20 anos o ano que vem. De toda forma, muito tempo. Por melhor que tenha sido o nosso esforço, o nosso trabalho daí para frente. Terceiro, o governo Kassab não foi bem sucedido e foi a continuação do governo do Serra. Quer dizer, o Serra não ganhou com a sucessão dele e com a eleição do prefeito Gilberto Kassab, e muito menos com o governo do Gilberto Kassab. Eu acho que o conjunto de fatores nos levou ao resultado que não foi o que nós esperávamos ter. Isso explica a alta rejeição dele, você acha? E um resultado contraditório, porque nessa mesma eleição nós elegemos mais de 700 prefeitos. Ganhamos eleições em várias capitais. E o PT perdeu em todo canto. O PT levou uma surra no Rio Grande do Sul, se deu mal em Belo Horizonte. No Recife. Não emplacou em Curitiba, perdeu no Recife, perdeu em Fortaleza, perdeu em Salvador. Mas levou a joia da coroa, né? São Paulo é muito importante. Mas São Paulo tem uma imensa capacidade de formar opinião. Senador, o senador Aécio Neves me disse que reposicionaria o PSDB no campo da centro-esquerda. Na última entrevista que a gente fez, ele conversando, ele falou, quem já anota aí, depender de mim nessa campanha, eu vou reposicionar o PSDB de novo numa linha de centro-esquerda. Mas muito parecido com o que o senhor acabou de falar e com o próprio Fernando Henrique disse em relação a essa estratégia mais conservadora das últimas campanhas. Aí eu queria, a um detalhe que eu acho importante, quero ouvir a sua opinião. Nessa semana, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, apresentou uma proposta de mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É uma proposta muito defendida por setores conservadores que acham que você tem que aumentar a punição a adolescentes infratores. Isso não se choca um pouco
com uma linha de centro-esquerda que o Aécio pretende resgatar? Acho que o governador Geraldo Alckmin, ele primeiro tem uma experiência prática para contar, né? Ele governa o Estado de maneira, me parece, bastante bem sucedida e as urnas o comprovam. Sim. As pesquisas de opinião pública que eu conheço nos últimos 3, 4, 5 meses, 2, 3, 4, 5 meses, são amplamente favoráveis ao doutor Geraldo. E a sociedade, de uma maneira geral, apoia a sua capacidade de ser afirmativo, de ter pontos de vista firmes, de não sucumbir ao vento das oportunidades. No caso da segurança pública, no caso da segurança pública e depois da minoridade, no caso da segurança pública, acho que é um esforço aqui muito forte, continuado, né? Que não é do Serra, apenas do Geraldo, também é do Serra e de outros governadores que mostrou resultados. De toda forma, remanesce o problema e aqui em São Paulo o problema tem sido encarado, não tem sido tangido. Não é questão de mandar o crime um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, mas de enfrentá-lo e assumir riscos e ônus por isso. No caso da minoridade, me parece que é uma discussão que eu acho que não caracteriza bem essa questão de esquerda e de direita, de socialmente mais avançado ou socialmente menos avançado, mas uma questão objetiva de como conduzir a segurança pública e como garantir a sociedade, de uma maneira geral, num ambiente como o nosso. O projeto que o governador Geraldo Alckmin encaminhou não prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16, que é uma coisa que está em discussão no Congresso Nacional. Há propostas nesse sentido, mas muita gente avalia que tem que ser feito por uma emenda à Constituição, então tem que ser uma proposta de emenda à Constituição que exige um quórum mais difícil para aprovar, e até aqueles que dizem que é cláusula pétrea da Constituição, ou seja, só uma nova Assembleia Constituinte poderia mudar. Então, o governador Geraldo Alckmin não apresentou isso. O que ele apresentou é uma elevação do período de punição máximo de 3 anos para 8 anos. Na prática, muita gente acha que é uma redução da maioridade disfarçada, porque você pode, para um garoto de 13 anos, por exemplo, mantê-lo até os 21 anos na prisão. Eu queria discutir um pouco mais esse assunto com o senhor, assim, saber a sua opinião, como presidente do PSDB. Maioridade penal de 18 para 16, o senhor acha que tem que reduzir? Acho. Por quê, senador? Acho que há uma série de desvirtuamentos na sociedade, que o problema da segurança pública é crítico, que é preciso fazer valer a punição. Aliás, acho que uma das coisas centrais do Brasil de hoje é fazer valer a punição, fazer com que ela se concretize e gere efeitos e resultados. E essas iniciativas estão na linha de fazer valer a punição. Tem um argumento que você apenas colocaria nas prisões, ao reduzir a maioridade penal, garotos aí de 16, 17 anos, nos nossos presídios, que são verdadeiras escolas do crime, tem uma realidade muito complicada, ou seja, que tem uma realidade que você só vai punir mais a juventude pobre, que, claro, há crimes graves que são cometidos, mas que muitos garotos, com a redução da maioridade penal, podem acabar indo para a prisão por delitos menores e aí isso transformar numa escola do crime. O que você acha desse argumento contra a redução, senador? Acho que tem que melhorar a prisão. Segundo, que a punição tem que ir para todo lado. Quando eu falo em punir, eu falo punir de maneira mais ampla, geral, e não de forma a proteger uns e prejudicar outros. Acho que são argumentos para evitar a solução, tem que dar a solução. E os dados que mostram aí, senador, que assim, os jovens mais pobres e os jovens negros, eles sofrem mais com a violência, né? Que uma proposta desse tipo pode acabar agravando a situação dessa juventude mais pobre. Esse argumento. O que agrava a situação da juventude, a situação da sociedade, a situação do povo é a falta de punição, né? E isso é um assunto. Como outro assunto é presídios que, ao invés de contribuírem com a recuperação das pessoas, né, na verdade, vão garantidas fora da sociedade, prejudicam essa recuperação. São desvirtuamentos que precisam ser enfrentados. Agora, porque os desvirtuamentos existem, a gente não pode deixar de tomar as providências que são indispensáveis para manter a segurança geral e criar as condições para aqueles que cumprem a lei viverem em paz.
Voltando um pouquinho àquele assunto sobre os 20 anos de poder do PSDB em São Paulo, os tucanos criticam muito o aparelhamento do governo federal pelo PT. O PT usa a máquina, aparelhou. Agora, nesses 20 anos em São Paulo, não aconteceu também com o PSDB nas estatais, nas estruturas de governo? Da forma. O problema aí, Diga. que tem que ser visto com tranquilidade, é a questão de graduação. Não é? Enfim, os setores públicos em várias áreas podem ter interferência e influência política. Setores públicos em muitas áreas não podem ter interferência da influência política no sentido convencional. Ou seja... Onde que o PT interfere mais, então, na sua opinião? Um exemplo mais patente é o Petrobras. A Petrobras estava fora da linha de interferência no governo Fernando Henrique Cardoso. Havia uma certa tendência a equilibrar, calibrar politicamente a escolha de diretores, mas a empresa não era submetida a parcelamentos que depois se vulgarizaram no governo do presidente Lula e continuou no governo da presidente Dilma, com algum refluxo agora, e positivo nesse aspecto. Mas essa ideia de dividir com grupos e facções o poder de uma maneira geral, que está nos jornais todo dia, na imprensa toda hora, como o jogo do poder, a forma de manter a maioria, é um mensalão deturpado. Mas não acontece aqui em São Paulo? E coberto por forma de... Tem uma aliança em São Paulo do PSDB com o PP do Paulo Maluf. E o Geraldo Alckmin acabou de oferecer para o PR do Valdemar da Costa Neto, condenado, espaço. Não é a mesma coisa politicamente? Eu conheço, por acaso, algumas pessoas que estão envolvidas nisso. O governo atual, o governo Geraldo Alckmin, o nosso governo, de uma maneira geral, primeiro, não parcelam como parcela o PT. Segundo, muito menos deixam de ter responsabilidade pública na indicação das personalidades que vão para os cargos. Terceiro, faz a punição daqueles que são responsáveis por desvirtuamentos. O trágico no governo atual da presidente Dilma, que ela ensaiou um processo de saneamento público, ganhou espaço de opinião pública para si, sim, falou de punição e, rigorosamente, não a fez. Além do mais, de maneira muito seletiva, quer dizer, o governo é capaz de enfrentar o PR, o desvirtuamento de algum quadro do PR que não corresponda ao compromisso público, mas não tem a menor disposição de enfrentar o PT. Nem o que o PT fez ou deixou de fazer. Lá na minha região, no Nordeste, eu cito 2 exemplos. Tem uma brutal seca lá. A resposta do governo atual à seca real é a transposição das águas do Rio São Francisco. É um projeto antigo, né? É um projeto antigo, estimulado e desenvolvido no governo atual. Que, aliás, faltava projeto. Mas na transposição, que foi anunciada como uma solução para o problema da água no Nordeste, já se botou 5, 6, 7 bilhões de reais. E está lá, é uma condenação pública a quem quiser ver a seca de um lado e a falta de providência de outro lado. Está lá para quem quiser ver o desvirtuamento, superfaturamento, contratos mal feitos, projetos mal realizados. E o dinheiro foi embora e ninguém pagou por isso, ninguém foi preso. Pois é, nessa questão da corrupção, o ex-presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff, o PT... São lenientes. O senhor acha que eles são lenientes? São lenientes. Eles respondem a essa acusação de leniência dizendo o seguinte... Que a Polícia Federal trabalhou mais? Não, que eles indicaram. Um argumento é esse, que a Polícia Federal, no governo do PT, fez mais operações de corrupção e tem uma liberdade operacional e de investigar mais a corrupção do que no governo do PSDB. Como é que o senhor responde a esse argumento? Os que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal no episódio do Mensalão estão sendo valorizados e são líderes reais do PT, aceitos, apoiados pelo governo de uma maneira geral. Esse é um belo exemplo do que não fazer. Mas a questão da Polícia Federal, ela não fez mais operações no governo Lula? A Polícia Federal, como era de prever e como era provável, ela passa crescentemente a trabalhar mais, a atuar mais. Em vários aspectos isso é positivo, em outros aspectos nem tanto. Mas o fato concreto é que a punição não se dá. Um outro argumento dele, do Lula, da presidente Dilma, do PT, é que eles indicaram procuradores gerais, senador, os mais votados pela categoria.
e que o Fernando Henrique indicou seguidas vezes o Geraldo Brindeiro, que era apelidado de engavetador-geral da República e era um aliado político, afinado político com o governo. Não é um argumento que mostra que o PT no governo... Sempre essa ideia, sempre essa Mas só para ideia. concluir, assim, deu mais uma liberdade para o próprio partido ser investigado do que o PSDB deu? Sempre essa ideia de ficar olhando para trás, né? Eu sou, mas quem não é? É eu como fiz, esse argumento. Eu fiz, mas quem não faz, né? Mas o argumento aí é o Eu seguinte, fiz coloquei mal, mas uma pessoa... fulano fez pior. Mas o argumento aí é diferente um pouco, senador, que assim, eu coloquei um procurador que tem poder para me investigar. Já o PSDB colocou um procurador que deixou de me investigar. Esse é o argumento. É preciso informar, eu provar e demonstrar que o procurador de antes foi incapaz de investigar. Falar apenas que ele foi engavetador-geral da República é muito pouco. Olha, Tem que colocar de um lado os fatos e, do outro lado, o exame daqueles fatos. Eu acho que o Brasil tem evoluído, a sociedade brasileira tem evoluído no geral, independentemente dos governos. E a sociedade evolui até um pouco mais rapidamente do que os governos são capazes de evoluir. No caso atual, a decisão sobre o mensalão, ela tem que ser um reconhecimento às instituições brasileiras. Não pode ser a capacidade que o Supremo mostrou de tomar decisão nesse caso, e a justiça, de uma maneira geral, de funcionar, me parece que deve ser reconhecida, acreditada, não exatamente ao governo, foi sempre contrário às ações do Supremo Tribunal Federal e às ações que nos levaram ao julgamento do mensalão. Mas a força da eles justiça... indicaram 8 dos 11 ministros, né? Ou seja, é um avanço da instituição, né? Mas as instituições brasileiras, elas vão evoluindo, porque o país, a sociedade, o povo, todo mundo vai cada vez mais querendo mais, exigindo mais, cobrando mais e fiscalizando mais. É bom que seja assim. Nós vamos voltar a falar do mensalão, mas o senhor citou... Só um país como... Diga. Eu sou otimista com o Brasil. O Brasil melhorou quando fez o julgamento do mensalão. O senhor acha que o Brasil ele é mais corrupto hoje ou o Brasil combate mais a corrupção hoje? Eu não estou aqui com a capacidade suficiente de fazer a contabilidade dessa história. O corruptômetro, como disse o Chico Buarque, não tem, né? É complicado. O corruptômetro não está muito afinado, mas tem muita corrupção, hein? Olha que eu cito e tenho citado alguns amigos exemplos do Nordeste, quer dizer, lá no Nordeste, as iniciativas do governo mais importantes, a área central do governo, onde ele tem mais apoio, onde teve mais apoio, são 3 obras. Lá no meu estado, estão fazendo uma nova refinaria. Em Pernambuco. Abreu e Lima. Chamaram o Chávez para entrar lá na Venezuela para entrar, ele disse que entrava, deu o nome à refinaria e não botou o dinheiro. Segunda, o projeto devia custar 10, está custando 40, 50. Na verdade, 40 bilhões de reais. É um case mundial de superfaturamento. A transposição das águas do Rio São Francisco. É uma coisa criminosa. O povo morrendo de fome, de sede, de sede. A economia local se acabando, uma seca brutal. De um lado e do outro lado, uma obra fraudulenta e ninguém tem nada a ver com isso. A terceira grande obra é da Ferrovia Transnordestina, que falta financiamento. Tem muito discurso e falta dinheiro para que o projeto avance como deveria avançar. Senador, só para a gente encerrar esse assunto do PT e essa disputa com o PSDB nessa área aí da ética, o senhor falou, não citam casos do Geraldo Brindeiro, de que ele teve uma omissão. Até podem citar, mas... Enfim. Mas eu vou citar 2 para o senhor. A compra de votos para aprovar a emenda da reeleição em 97 e o caixa 2 da campanha do Fernando Henrique em 1998. São 2 casos que não foram investigados. Nesse sentido, isso não mostra que um procurador-geral amigo do PSDB foi conveniente? Bem, se foram ou não foram investigados, eu não tenho certeza para lhe responder sobre isso. De toda maneira, devem ser investigados para nós e para todos. Eu te digo que estou muito perto disso, que os padrões de campanha no PSDB são muito rigorosos. Muito rigorosos. Eu fiquei perto de 2 campanhas presidenciais e nossas prestações de conta correspondem de maneira muito clara às campanhas que fizemos. Agora, eu conheço campanhas aqui que não custaram de forma nenhuma o valor declarado. São campanhas evidentemente subestimadas.
há muito tempo atrás... Quais campanhas só pode As do falar? PT, de uma maneira geral. Há muitos anos atrás, as campanhas do PT, lá no interior do Nordeste, eu me lembro bem, um funcionário lá do Banco do Brasil, que entrou no PT, levantou a bandeira vermelha, fez uma campanha, disputou a eleição, ganhou, perdeu, perdia muitas vezes. É assim que o PT foi construído. Com o passar do tempo, são campanhas milionárias. Você conhece a campanha do PT porque ela é muito mais fluente, muito mais rica, muito mais bonita, do ponto de vista visual, do que as campanhas concorrentes. Na minha cidade, no Recife, Mas quando o PSDB estava no poder, também era assim, não era? Não. É o partido do poder, recebe mais contribuição de campanha. Nossa campanha em São Paulo são modestíssimas. E aqui nós estamos no poder. Né? São até bem mais modestas do que a do PT. Tem um gasto de publicidade alto em São Paulo. Sim, publicidade governamental. Ainda bem. Não sei se são tão altas em relação às outras, mas, de toda maneira, as nossas campanhas são campanhas modestas, as campanhas que nós fizemos para o presidente da República, que para mim são as mais óbvias, né? Mas foram modestas. Eu estava dando exemplo de Pernambuco, lá em Recife. Nós fizemos uma campanha modestíssima para prefeito do Recife, tivemos 30% dos votos. O PT fez uma campanha muito rica, teve 15% dos votos. Senador, vou pedir licença. Agora, vou te falar, você olhava uma campanha, olhava a outra, não havia o que comparar. Vou pedir licença, senhor, mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco. Nós vamos falar de economia e do julgamento do mensalão no próximo bloco com o presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra.